sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Prepara o teu momento, o momento que nós vamos ouvir do Senhor o que Ele quer falar com a gente. E eu quero te convidar a abrir comigo lá em Tiago 3. Nós vamos ler do 2 até o 9, que diz assim: todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até a boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde nós queremos. Pensem no navio. Grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isso que acontece com a nossa língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como grandes florestas podem ser incendiadas por uma pequena chama. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal por todo o ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais mais ferozes, os pássaros, aqueles que se rastejam no chão, peixes. Mas ninguém foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno e ninguém pode controlar. O último aqui no 9. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor como para amaldiçoar pessoas. Usamos a língua tanto para agradecer quanto para amaldiçoar pessoas. Esse texto aqui está falando de um órgão tão pequeno, mas capaz de fazer um estrago tão grande. A nossa língua aqui neste capítulo está dizendo que ela é capaz de abençoar, mas também é capaz de amaldiçoar a vida do próximo. Quantas vidas foram destruídas porque nós usamos a nossa língua para falar coisas erradas na hora errada? Deixa eu te fazer uma pergunta: por que nós temos tanta dificuldade em frear a nossa língua? Aqui diz que o homem ele aprendeu a dominar os animais mais selvagens, mas ainda não aprendeu a dominar a língua. Uma vez eu ouvi dizer que a sabedoria está em ficar quieto. Mas por que a gente tem tanta necessidade de falar? Por que a gente tem necessidade de dar opinião quando não nos pediram? Por que a gente tem necessidade de falar coisas na hora errada? Sem necessidade. Por quê? Por quê? Aqui está dizendo aqui, ó, que nós somos capazes de dominar tanta coisa. Quantos relacionamentos se destruíram porque no calor da emoção se fala o que não deve, se fala o que não queria, impulsionado pela raiva. Se cria ferida no outro com um órgão tão pequeno. Se amaldiçoa. Quantas vezes os pais falam coisas desnecessárias para os filhos, pesada para os filhos, amaldiçoam seus filhos. A Bíblia diz que a nossa boca ela tem poder de vida e de morte. Depende da forma que nós escolhemos usá-las. Então vigiem o que vocês têm declarado dentro da casa de vocês. Que nós possamos ser sábios e usar as nossas palavras. Que a nossa palavra, que a nossa boca venha ser fonte de vida e não de fofoca, não de palavrão, não de palavras duras, não coisas que possam ferir o outro. Que nós possamos aprender a controlar a nossa boca, pensar antes de falar. Deixa eu te dizer algo agora especialmente para os pais. O Senhor nos deu uma autoridade sobre a vida deles. Então aquilo que a gente fala tem muito poder, tem muita influência sobre a vida dos nossos filhos. Então talvez hoje você esteja orando pelo teu filho, pedindo para Deus curar feridas que tu mesmo causou com as tuas palavras. Ferida em que nós mesmos causamos. Nós estamos agora tendo retrabalho de fazer coisas o quê? Que o mundo causou, que o outro causou, que nós, na nossa infantilidade, imaturidade, falta de sabedoria, lançamos sobre a vida dos nossos filhos.
Essa semana eu li uma frase que me chamou muito a atenção e eu quero te perguntar, te fazer refletir hoje. Se você tivesse que se alimentar das suas palavras, você seria nutrido ou seria envenenado? Se você tivesse que se alimentar das suas palavras, você seria nutrido ou envenenado? Presta bem atenção ao que tem feito com a tua língua. Saia das rodas de fofoca. Que as fofocas terminem em ti. Seja maduro para resolver as coisas. Seja maduro para resolver situações conversando com quem te causou dano. Pessoas imaturas jogam coisas no ventilador. Expõem direta na internet. Contaminam o outro com a sua língua maldosa. E deixa eu te dizer algo muito sério. Sabia que a tua língua pode te levar para o inferno? Vigia. Pede ajuda para o Senhor. Peça que o Espírito Santo te constranja quando tu for usar a tua sinceridade para machucar as pessoas. Se a tua sinceridade for capaz de matar alguém, não foi sinceridade, foi maldade. Porque muitas vezes não é o que nós falamos, entenda isso, mas é a maneira com que nós falamos, é a intenção que nós falamos. Porque deixa eu te perguntar, quando você vai dar uma crítica construtiva, é para construir mesmo? Ou é para destruir sonhos? Ou é para falar algo para machucar aquela pessoa? Baseado na palavra de Deus, os teus conselhos, é baseado na palavra do céu? Ou ela vem da tua amargura para poder ferir o outro? Sabe aquele ditado, eu perco um amigo, mas eu não perco a piada? É o pior dos ditados. Porque muitas vezes tu tá mexendo na ferida da pessoa. Tu tá causando trauma na pessoa. Usando de bullying, lutas internas que ela vive, fazendo chacota da pessoa, dizendo, eu prefiro perder um amigo, mas eu não perco a piada. Usando a tua língua para matar, para ferir. Sabe, nós vimos recentemente na internet, talvez tu tenha visto, uma moça que tirou a própria vida, porque ela foi alvo da maldade humana, através de mentiras. Usaram meio de comunicação, usaram a língua para difamar a vida dessa menina, a ponto que ela tirou a própria vida. Olha o poder que tem a língua. Eu quero ler contigo em Salmo 19, 12 e 13, que diz assim, quem pode ver os meus próprios erros? Purificar-me, Senhor, das faltas que eu cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que eu cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem, assim eu serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado de desobediência a ti. Então, muitas vezes nós estamos fazendo isso por vontade própria. Estamos fazendo sabendo que estamos ferindo as pessoas. Eu quero te fazer uma reflexão essa manhã. Aquilo que nós temos falado, a maneira que nós temos usado a nossa língua, a nossa boca, as nossas palavras, elas têm agradado o coração de Deus? É isso que eu quero que tu pense no dia de hoje. Que quando a gente for falar algo para ferir o outro, para matar o outro, que o Espírito Santo possa nos constranger e a gente ficar quieto. Se não pediram a nossa opinião, que a gente possa ficar quieto. Se não for para construir algo na vida do outro, que a gente possa ficar quieto. Que a nossa sinceridade venha na hora certa. Que a gente não venha usar essa desculpa para machucar o outro. Que a gente possa entender que as pessoas carregam dores, feridas, traumas e que às vezes as nossas brincadeiras de mau gosto podem agravar isso. Então que a gente possa ter consciência e sabedoria de usar a nossa língua. Que a gente possa ter sabedoria em tudo que a gente for falar, o Senhor venha se agradar de nós. Amém? Fecha os teus olhos, nós vamos orar e pedir para que o Senhor endireite os nossos caminhos. Pedir para que o Senhor nos conserte, nos ajuste. A gente vive numa constante evolução e ajustes de coisas. É isso que a gente faz aqui todos os dias. O Senhor vai nos mostrando as coisas, os pequenos detalhes que muitas vezes têm desagradado o coração dele. É ajuste. É isso que o Senhor nos chama aqui. Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos tão falhos, tão fracos. Nós precisamos de Ti, precisamos da Tua ajuda, Pai. E essa manhã nós queremos Te pedir ajuda para controlar aquilo que nós falamos. A maneira em que nós usamos as nossas palavras, que Tu possa nos ajudar a ter sabedoria. Cala a nossa boca, Pai.
Assim como um dia tu fechou as bocas do leão, Pai, que tentou prejudicar a vida de Daniel. Se nós formos leão na vida das pessoas, tentarmos devorar ela com as nossas palavras, Pai, fecha a nossa boca. Não permita que nós venhamos ser pedra de tropeço na vida das pessoas, mas que a gente venha usar a nossa boca para abençoar. Que a gente venha usar a nossa boca, Pai, para profetizar vida na vida das pessoas, Pai, e não causar dano na vida delas. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Pai, nos ajuda, Pai, nos ajuda nos nossos pecados. Nos ajuda, Pai, nós precisamos de Ti, precisamos, Pai, precisamos do Teu Espírito Santo nos conduzindo em tudo que a gente for fazer. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. E nós nos vemos amanhã em mais um devocional.